Vamos lá. Então, é o seguinte, dentro da política monetária, a gente tem algumas questões importantes. Primeiro, se a gente parar para pensar, isso dá uma boa aula de economia, né? Porque quando a gente pensa e fala, cara, será o que eu faço é legal para as outras pessoas ao meu redor? 253, subiu 3,56%. Então, assim, as criptomoedas, elas têm aí uma característica interessante, depois a gente explica, com base na teoria monetária, qual é a característica dela e por que, de repente, ela consegue manter um valor. Mas toda essa história de reserva de valor é o seguinte: você converte os seus bens em cripto, não necessariamente você vai ter uma liquidez boa, porque de repente aquela reserva de valor derrete e você simplesmente perdeu aí muito valor aí. E quando você for trocar por outros bens, você vê que toma um baita de um prejuízo. Então temos isso aqui, essas três características de moeda, e na verdade isso é a característica de uma boa moeda, tá certo? Porque não necessariamente a moeda que você está analisando é boa ou é ótima, porque ela pode ter, em algum dos seus momentos, problemas nessas três características. Geralmente, unidade de conta ela não vai ter muito problema, mas geralmente você pode ter problema ou ninguém aceita a tua moeda, porque é uma moeda ruim, e geralmente está associada porque ela está perdendo valor muito rápido, ou seja, um processo inflacionário ter esse problema. Para isso, então, a gente começa a ter que entender como é que funciona a moeda, ou, entre aspas, evoluiu para uma moeda que a gente chama de fiduciária. O que é uma moeda fiduciária? Que ela não é lastreada em nada, ela é lastreada na confiança do emissor. Você confia que o Banco Central não vai fazer merda com a moeda, não vai acabar com as funções da moeda, ele vai manter aquela característica estável. Então, ele vai zelar por aquela moeda. Assim sendo, o Banco Central ele tem uma coisa que só ele faz, que é a base monetária. Então, a base monetária é papel, moeda e poder do público mais encaixes compulsórios. O que é isso? Então, vamos tentar entender. Base monetária é papel, moeda e poder do público mais encaixes compulsórios. O que significa isso? Significa que o Banco Central, ao emitir moeda, ele faz com que o público tenha a moeda na sua carteira ou então deposite nos bancos. Por quê? Você veio de Caxias, está morando no Pechincha, mas é do Rio de Janeiro, a gente está no Brasil. A gente sabe que o Brasil é um país meio violento. Então, não faz sentido a gente deixar dinheiro de bobeira. Então, geralmente, você deposita num banco para poder ter o quê? Segurança. Então, na busca por segurança, você converte seu papel moeda e poder do público em encaixes. Você deixa no banco, né? Então, e os bancos, por si só, isso é uma coisa interessante também, eles retêm esse papel moeda também lá dentro. Eles deixam em encaixe, formas de encaixe, ou seja, em tesouramento no banco. No entanto... Ou seja, o dinheiro que eu tenho na minha conta corrente existe em moeda mesmo, papel, no banco. Isso aí. Entendi. No entanto, você pode utilizar como meio de pagamento não apenas base monetária, você pode utilizar depósitos à vista, que era o tal do cheque, o cartão de débito e por aí vai, mais o seu papel moeda e poder do público. Então, você tem o Banco Central emitindo base monetária, moeda, essa moeda pode estar na sua mão no banco, e o banco pode entesourar esse dinheiro, e ao mesmo tempo você pode utilizar como pagamento não só a moeda que você tem na carteira, mas também os depósitos à vista. Então você tem lá um depósito à vista na sua conta corrente que permite fazer transações. Hoje em dia isso está muito mais complexo. Temos aí o cartão de crédito, temos outras opções de pagamento, mas todas elas lastreadas numa coisa chamada crédito, que tem também um lastro fiduciário e tem um lastro também em dinheiro, né? Nenhuma instituição financeira te dá um cartão de crédito limitado à toa. Você tem aí algumas transações. E aí, cara, chegamos ao que a gente chama de multiplicador bancário. Então, isso aqui vem para cá, isso aqui vem para cá, isso aqui... Opa! Vem para cá. Opa! Deixa eu trazer para cá. Então, isso aqui são meios de pagamento e o Banco Central entende tudo disso. E ele sabe que existe uma coisa chamada multiplicador bancário. Pessoal, o que é o tal do multiplicador bancário? Note que isso é uma equação, né? Uma equaçãozinha, tem uma relação, vou até aumentar o tamanho das letras aqui para ficar um pouco melhor de enxergar. Então, se eu pego a primeira equação igual com a segunda e separo
por exemplo, o por papel, moeda e poder do público, para tentar entender o que significa as duas coisas, eu sei que base monetária mais encaixes vai ser igual a M1 menos DAV, certo? Sim. Eu errei. Menos encaixes. Ah, tá. Legal? Passo o encaixe para esse lado, DAV para o outro lado, isolo papel, moeda e poder do público, igual as duas coisas. Tá, então beleza. O papel, moeda e poder do público você isolou, né? Entendi. Uhum. Quero entender como é que pode funcionar a relação entre base monetária e M1. Porque base monetária é que o Banco Central começa a trabalhar. M1 é o que de fato as pessoas usam no dia a dia para fazer suas transações. Então, estou dizendo que tem uma relação aí, vamos tentar entender se essa relação faz sentido ou não. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e dividir tudo, por exemplo, por M1, isolando base monetária. Então, eu sei que base monetária é igual a M1 mais encaixes menos DAV, certo? Sim. E posso dividir tudo por M1. Tudo bem? Então, base monetária dividido por M1 vai ser igual a 1 mais encaixes divididos por M1 menos DAV divididos por M1. Até aí eu não fiz nada, né? Nenhuma mágica, né? Nenhuma coisa meio assombrosa. Aí surgem umas brincadeirazinhas. Eu mantenho essa relação de base monetária dividido por M1. Vou até começar a botar em equação base monetária dividido por M1, para ficar mais bonitinho. E aí o que eu sei? Eu começo a chamar coisas de coisas, tá certo? DAV sobre M1. DAV sobre M1 eu vou entender que é a proporção de depósitos à vista utilizadas como M1, certo? Certo. Então, DAV sobre M1 eu vou chamar de Dzinho. E encaixe sobre M1. Encaixe sobre M1, mas eu vou multiplicar as duas, em cima e embaixo, pela mesma coisa, que vai ser DAV. Peraí, DAV divididos por DAV. Beleza. Quando eu faço isso, DAV sobre M1 já sei que é D. DAV sobre M1. M1 eu sei que é D. Uhum. Vou até botar isso aqui como equação. E vou chamar um underbrace aqui. Espera aí. Não estou enxergando. Foi underbrace. Beleza. DAV sobre M1. Opa. DAV sobre M1 eu vou chamar de Dzinho. Beleza? Uhum. Então já sei que DAV DAV sobre sobre M1 é Dzinho. E Dzinho. encaixe sobre DAV eu vou chamar de E. E aí Encaixe sobre DAV. eu vou chamar de E. Então vai ficar 1 menos D mais encaixe sobre DAV. Vou até botar aqui amarelo. Opa. Encaixe sobre DAV eu vou chamar de Ezinho. E vou chamar DAV sobre M1 do D novamente. Então, chego a uma relação entre base monetária M1, conhecido como 1 menos D mais ED. Isso aqui pode ser reescrito assim, ó, 1 menos D sobre 1 menos E. E esse cara aqui é o que eu chamo de multiplicador, ou o inverso dele é o multiplicador bancário. Como assim, professor? Para finalizar e não ficar muito maçante, tá? O que eu vou fazer? Eu vou isolar M1 de um lado. Como é que eu isolo numa equação? Como estava base monetária sobre M1, M1 passa multiplicando por outro lado, e o que estava do outro lado passa dividindo base monetária. Uhum. Então, como isso aqui estava do outro lado, eu passo dividindo por base monetária, só copio e colo isso aqui. Então, esse cara aqui é o que eu chamo de multiplicador bancário. Eu sou muita matemática e eu quero entender o que está por trás disso aqui. É simples. Vamos pensar na relação matemática aqui. Se o D, vamos supor que o E é zero, certo?
Eu não Certo. tenho encaixe nenhum. Qual é a relação entre M1 e base monetária? É 1 sobre 1 menos D, correto? Deixa eu até escrever isso aqui para ficar. De novo a pergunta. Qual que é a relação? Vamos lá. Vou botar aqui em vermelho. Então vamos lá. Através dessa continha aqui, vamos fazer umas continhas. Então vamos lá. Tá. M1 é igual a base monetária vezes 1 sobre 1 menos D sobre 1 menos E. Legal? Então essa é a Legal. minha relação. D é DAV depois à vista sobre M1 e é DAV Depois, sobre... Não, desculpa. Encaixe sobre DAV. então, solidariedade. Bom, primeiro vamos explicar o que quer dizer cada coisa. Mas eu só não entendi por que é encaixe sobre DAV se ali é encaixe sobre M1. Legal. Aqui, ó. DAV sobre M1 dá quem? Dzinho, certo? Sim. E encaixe sobre DAV vira o E. Ah, tá. Entendido. Entendido. E aí o que acontece? Quem que é D? É a proporção de depósito à vista sobre M1. O que você utiliza para fazer meios de pagamento. E encaixe sobre DAV. Aí encaixe, eu não sei se você já ouviu falar de encaixe compulsório do Banco Central. Não. Seguinte, encaixes são o dinheiro entesourado pelo banco, certo? Sim. Então vamos supor que o banco não entesoure nada. Todo o dinheiro que ele entra, ele devolve para as pessoas sob a forma de novos empréstimos. Beleza? Entendi. Então, o Sim. que vai acontecer? Esse encaixe aqui, como no nosso exemplo, é zero. Então, o que é o multiplicador bancário? 1 sobre 1 menos D, certo? Sim. Quanto Certo. maior a proporção de dinheiro que as pessoas utilizam como DAV, maior ou menor o multiplicador bancário. Então, eu vou fazer essa conta aqui. Se o E é zero, base monetária vai ser igual a 1 menos D. O D no máximo é 1. Então, se o D no limite for próximo de 1, essa conta aqui vai para infinito, né? Os Sim. bancos poderiam criar infinitos dinheiros. Então, se D tende para 1, essa conta toda aqui tende para o infinito. Então, o multiplicador bancário tenderia ao infinito. Isso significa que, se os bancos podem emprestar todo o dinheiro que eles têm, e as pessoas só utilizam nas suas transações depósitos à vista, ou seja, cartão de débito, cheques e por aí vai, o multiplicador bancário seria infinito, porque os bancos não precisam reter dinheiro. Isso significa que criar um banco é algo muito bom ou maravilhoso? Maravilhoso. Sei lá. Estupendo. É assim, o Mujica já falou uma frase bem legal. Dizem que assaltar um banco é um crime. Aí ele falou assim, um crime maior é criar um banco. É verdade. Cara, eu Assim, não sabia disso. Porque, cara, então assim, esse multiplicador ele quer dizer o seguinte: qual que é o potencial que o dinheiro tem, que o banco tem para fazer o dinheiro virar mais dinheiro? isso aí. Só que aí são todos os bancos, né? Todos os bancos como um todo. Claro, que a gente está dizendo que todos os agentes e todos os bancos se comportariam da mesma forma, ou seja, todos os bancos emprestariam todo o dinheiro que eles recebem e todos os agentes só utilizariam os dinheiros, os depósitos à vista para fazer as transações, sem utilizar dinheiro nunca. Aí seria esse caos aí, multiplicador bancário indo para o infinito. No entanto, existem algumas formas de encaixe. Tem os encaixes precaucionais, né? Os encaixes precaucionais, vem de precaução, que os bancos mantêm para que possam devolver o dinheiro às pessoas que estão lá pedindo. E tem os encaixes que a gente chama de compulsórios. Quem são os encaixes compulsórios? É o que o Banco Central, que entende que esse mercado precisa ser regulado, exige que os bancos retenham. Então, quanto maiores encaixes, mesmo que a proporção de D seja elevada, se o encaixe é 1, por exemplo, se os bancos têm que fazer cada dinheiro que entra, eles precisam reter nos seus cofres, 1 menos 1 dá quanto?
Zero. Qual é o tamanho do multiplicador bancário? É 1. Ou seja, ele não cria dinheiro. Entendi. Então, o banco ele pode criar dinheiro porque ele tem a possibilidade de emprestar dinheiro de outro como se fosse dele para outra pessoa. Aham. Tá certo? Então, é isso Certo, que o banco faz. entendi. Logo, Aí, esse pode é, falar. esse é aí do encaixe, ele é compulsório ou precacionário? É a soma dos dois. Precaucional, de É precaução. precaucional. De boa. Botou um P, qualquer professor vai entender. Tá? Se tiver essa pergunta aí, você bota em Ezinho sobre P, o cara vai entender. Entendi. E aí vamos tentar duplicar esse slide aqui para a gente deixar anotado tudo isso. Então vamos limpar a tinta. E para a gente não perder nada dessa informação. Então, eu falei sobre o. Tá. Então, eu falei sobre os encaixes, que podem ser compulsórios, precaucional. Precaucional. Precaucional, que vem de precaução, beleza? Os Beleza. encaixes compulsórios, eles funcionam. Eu consigo reduzir a lista? Consigo. Então, os encaixes compulsórios, eles funcionam. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui, acho que eu consigo. O Banco Central obrigando os bancos a reterem parte do DAV no seu cofre ou nos seus cofres. Uhum. E o precaucional é o que os bancos mantêm de forma voluntária para honrar seus compromissos diários. Geralmente eles fazem? É uma prática? Fazem, é uma prática. Por quê? Vamos supor, você precisa de dinheiro, você vai no banco. Se o banco falar que não tem, você vai ficar contente? Não. Porra, é essa, filho? Quero meu dinheiro. E aí, o que os bancos têm? Como são cada vez são menos bancos, porque Sim. existe aí, obviamente, um ganho de escala nessa tecnologia. O banco trabalha com previsão o tempo todo. Por quê? Quanto mais dinheiro ele empresta, mais ele ganha. De um Sim. lado. Do outro lado quanto mais eu empresto, porém, mais eu fico com menos dinheiro em caixa. Se a pessoa pedir o dinheiro e eu não tiver, estou ferrado. Vou ter que decretar falência. Então, os bancos eles criaram o que a gente chama de Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, junto com o Banco Central. Como é que a Selic funciona? A taxa Selic é a taxa que o Banco Central emprestaria para um banco caso ele precisasse de um dinheiro. Então, quando a gente ouve falar que a Selic está em 2,5%, 3%, 4%, 5%, é a taxa que um banco paga para o Banco Central emprestar dinheiro para ele. Ou para os outros bancos, que é o tal do depósito ou taxa do interbancário. Porque os próprios bancos criam um sistema entre eles de não precisar pegar dinheiro do Bacen, mas pegar dinheiro dos outros bancos. Então, eu tenho um dinheiro custodiado ali de 10 milhões. Se o saque em um dia se avolumar em 15 milhões, eu estou num déficit de 5. Eu dou calote no meu cliente? Não, peço para o Banco Central 5 milhões. Se eu tiver dinheiro para honrar isso no dia seguinte, eu só vou pagar o quê? Uma diária da Selic. Entendi. Isso o E banco, mais, né? pensa só no banco que ficou com dinheiro em caixa, sem emprestar para ninguém. Também é ruim, porque ele poderia ter sido remunerado pela Selic. Então, o que ele faz? Se eu tenho 15 e eu emprestei e sacaram só 10, eu fiquei com 5 na mão. Esses 5 eu poderia ter emprestado para outro. Ou emprestado para o governo utilizar de forma imediata. Então, eu empresto o Banco Central e recebo a Selic também, a taxa Selic. Então, os bancos ficam fazendo isso o dia inteiro, porque isso aí dá dinheiro. Sim. Então, o banco tem assim, uma infinidade de operações, é um sistema muito complexo, mas, obviamente, é um sistema que é muito lucrativo, altamente regulado, porque tem um risco enorme, porque se você tiver um banco fazendo merda, e todo mundo sabe, e eles sabem que eles não trabalham
com o dinheiro em caixa, eles trabalham com dinheiros emprestados. Se todo mundo desconfiar dos bancos e resolverem sacar seu dinheiro, vai ter dinheiro para todo mundo? Não, Aí vai ter o que a gente chama de corrida bancária. entendi. Então, é basicamente assim que o sistema monetário funciona. E aí, a outra parte, que é o depósito à vista, né? Como é que funciona o depósito à vista? Bom, utilizo, né? Para transações, desde que essas transações sejam permitidas por depósitos à vista, né? Depósito Sem à vista, sacar. tipo, depósitos à vista, tipo, é realmente a forma literal de depositar dinheiro em banco, ou tipo, todos os meios de pagamento, tipo, cheque, cartão de débito, crédito, Não, isso o seria. depósito à vista é o que você tem no banco hoje, quando você abre o seu extrato e Ah, você vê o entendi. depósito à vista. A conta Ó, meu corrente, extrato né? é esse dinheiro que eu tenho no banco se eu quiser sacar hoje. Entendi. E você, quando olha seu extrato, você fica pensando, cara, eu tenho esse dinheiro aqui, posso ir lá sacar. Então, o banco, se você reparar, funciona quase como o sistema financeiro quase funciona como uma pirâmide financeira também, né? Só que é uma Sim. pirâmide financeira regulada. Por quê? Se todo mundo sacar, ele quebra. E ele depende, essa pirâmide financeira depende, em menor ou maior medida, da confiança dos agentes de que isso aí nunca vai acontecer. De que você nunca vai ficar sem dinheiro, que o banco nunca vai ficar sem dinheiro para te honrar. Por isso que quando acontece, então utiliza as transações sem sacar o seu dinheiro, beleza? Então, Beleza. dinheiro custodiado no banco. Banco. Você com direito a saque imediato. No entanto, não sei se você já recebeu uma bolada, mas se você conversar com alguém, cara, eu tenho 100 mil no banco, eu quero sacar 50, você não consegue. Sim. Você tem que avisar, porque o banco precisa E deixar, nem transferir, precisa nem montar. transferir esse dinheiro. Você, tem limite de horário, limite disso. Exatamente, porque eles querem. Por que eles criam esses limites? Porque eles precisam de previsibilidade e para ter uma garantia de que não vai haver nenhum tipo de transação que eles não possam honrar dentro dos limites. Então, se eles permitem a todo mundo sacar, chega um cara, saca 1 milhão, a agência vai ter que fechar. Ah, quero sacar todo o dinheiro que tem aqui. Sacou o dinheiro, a agência tem que fechar. Então, ela vai criando esses limites e tal. Por isso que precisa de um mercado extremamente regulado. Se você começa a criar bancos sem uma regulação, sem uma estrutura por trás, você começa a ter problemas. Eu fiz um paper de regulação bancária, deixa eu ver aqui, Pedro Ivo Camacho, deixa eu ver aqui, depois você, se quiser dar uma leitura, mas é um paper mais árido, tá? Uhum. Que ele fala o seguinte, peraí, deixa eu tirar o abstract dele, vamos lá. Fiz um paper de regulação bancária. Deixa eu fazer um negócio aqui, Ctrl mais, com regulação bancária. Estou entrando nisso porque é o que está lá na disciplina sobre a questão da moeda. Então, você Uhum. não pode entender moeda sem mercado monetário, não faz Sim. sentido. O seguinte, deixa eu trazer para frente. Então, aqui, o que eu comecei a olhar? Eu comecei a olhar a regulação bancária no Brasil e entender que quanto mais regulação, não necessariamente mais seguro, mas, em tese, mais caro. Então, o Banco Central começou a olhar para os grandes bancos. A gente tem cada vez menos grandes bancos. Quando eu era, por exemplo, estagiário, minha primeira conta foi no Real. Você nem sabe o que é isso, Banco Real. É o do Brasil, né? Não, o Banco Real é o banco que foi comprado pelo Santander, que já tinha existido, que ele tinha comprado, se eu não me engano, um outro banco. Eram vários bancos. O Sena, por exemplo, era patrocinado pelo banco, patrocínio do Sena. Tem lá. Ele tinha sempre o bonezinho, boné.
patrocínio. Era qual o banco? Nacional. O Ciena era patrocinado pelo Banco Nacional. Deixa eu Não, pegar nunca aqui. ouvi falar. Nunca ouvi falar, né? Aqui, ó. Patrocínio do Ciena. Opa! Nunca ouvi falar, de verdade. Então, eram vários bancos no Brasil, além de tudo, você tinha bancos estaduais, agências, por exemplo, como você nunca ouviu falar de Bamerindos, Banerj, Banespa, tinham vários bancos, cada estado tinha o seu banco, o sistema brasileiro era totalmente assim, pulverizado, você tinha, cada estado tinha o seu banco para fazer os pagamentos de salários, e você tinha um sistema financeiro muito mais pulverizado e dos últimos 20 anos para cá, houve um autofagismo do sistema financeiro onde vários bancos foram se fundindo. Por exemplo, o Itaú não era Itaú, tinha o Itaú e tinha o Unibanco. Hoje em dia ele é o Itaú Unibanco. Então você tem um processo de fusões e aquisições grandes nesse mercado, porque quanto menos bancos concorrendo, mais seguro o sistema e mais seguro, entre aspas, o sistema, mas muito mais rentável para os que sobraram. Sim. Por isso que o spread bancário no Brasil é muito elevado e tal. Então, eu notei que a regulação bancária, de fato, poderia trazer segurança, mas estava trazendo mais custo para o usuário. Ou seja, a cesta de serviços estava aumentando. No entanto, a cesta de serviço não necessariamente está subindo como a inflação está subindo. A gente tem observado que a inflação está muito elevada. Por quê? Porque os bancos lucram com a inflação e lucram muito com a inflação. Depois a gente vai entrar nesse detalhe e tal, mas o banco, em tese, ele funciona como uma máquina de emprestar e cobrar dinheiro. Só que emprestar dinheiro para as pessoas tem um custo muito elevado, porque eu tenho que te monitorar, eu tenho que saber se você é um bom pagador. Emprestar para o governo, geralmente você não tem risco de tomar calote, pelo menos calote nominal. Então, os bancos, ao emprestarem para o governo, quando tem uma alta taxa de inflação, ele tem uma alta taxa de retorno nominal. E a gente vai ver que todos os preços na economia são nominais, são referentes a um dinheiro. Então, o banco ele prefere viver num cenário no mundo com inflação. Então, você Entendi. vai ver que agora os bancos vão começar a voltar a ter lucros elevados. Então, a partir daqui, meu caro, deixa eu fazer aqui. Cadê meu design? Sumiu. Porque eu fico puto que eu tenho que toda hora ficar clicando no meu design novo. Então, aí a gente começa a mensurar inflação e índice de preços. Engraçado que eu estava vendo aqui que na lista do Alexandre, na lista de exercício dele, tipo, ele colocou uma questão disso. Não sei se eu te mandei a prova dele, Sim. a Não, P1. você mandou a capa da prova. Infelizmente, você mandou só a capa. É porque ele até mandou ele até liberou a prova antiga de Sim. 2000 a P1 do período anterior. E aí depois até vou te mandar a prova, porque tipo ele na lista de exercícios ele traz uma coisa e na prova ele trouxe outra bem mais complexa. Mas enfim, Não, de depois, boa. O que depois a gente. acontece? A gente toca esse exercício aí, mas tu me mandou a capa da prova. Não, eu vou te mandar também a Beleza. lista. Só para você entender. Então, a inflação, quando a gente fala de inflação, a gente está dizendo que os preços relativos na economia estão subindo. Então, quando a gente pega, por exemplo, um gráfico desse aqui do Mankey e você não sabe o que é inflação, não sabe o que é índice de preços, não sabe o que é preços nominais, você fica boiando. Por isso que eu estou trazendo essa aula agora, que, por exemplo, isso aqui é um gráfico que está muito presente lá na tua análise, por exemplo. De um lado você tem a demanda por moeda, de um lado você tem a oferta de moeda. A oferta de moeda completamente inelástica, ou seja, não sem sensibilidade a qualquer coisa, já a demanda muito sensível à inflação, por exemplo, ao valor do dinheiro. Então tem que explicar isso aqui para você. Então é o seguinte, cadê o pagou? Ah, tá. Você, Vamos você, lá. você tem, você tem um aparelhinho que fica escrevendo aí, né? Tem uma caneta, uma mesa digitalizadora, senão ia ser muito ruim. Só para você entender aqui, deixa eu tirar isso aqui para dar um zoom melhor. Não tô conseguindo ver bem, cara.
É que eu tô cego. Peraí, deixa eu ver o negócio. Pronto. Alterei o monitor, já está melhor. Pronto, vamos lá. Aqui é o valor do dinheiro. Então, 1 sobre P é o valor do dinheiro. Não faz muito sentido, né? O que é P? P é preço. Mas que preço? O nível de preços. Price level. O nível de preços, geralmente você pode mensurar pelo que a gente chama de Consumers Price Index, ou seja, CPI, ou, em português, Índice de Preços do Consumidor, que às vezes é mensurado, pode ser mensurado pela cesta do IPCA. Já E aí o ouvi que falar. acontece? O valor do dinheiro é o inverso desse IPCA. Significa dizer o seguinte: quanto mais alto o nível de preços, menos o dinheiro vale. Isso significa dizer que os produtos ficando mais caros, eles ficam mais caros porque o dinheiro está desvalorizando. É uma relação bijetora. Não Sim. existe independência desses casos. Então, quando a gente fala, por exemplo, a alta da gasolina, alta do arroz, aí tentam explicar por que a gasolina está mais cara, por que o arroz está mais caro, por que o frango, por que a carne. E uma explicação é simples, porque o dinheiro, o real, está sendo mal gerido e está perdendo valor. Uma coisa é um produto ficar mais caro, aí tem uma explicação idiosincrática daquele produto. Outra Pode ser por coisa, safra, pode todos ser. os produtos ficarem mais caros. Então, tem uma questão aí importante. Eu Então, a acho que inflação. você acha que, por exemplo, a questão da alta da carne não tem muito a ver com uma estratégia exportadora do uso da carne, porque os grandes frigoríficos eles lucram muito com a exportação, porque a venda é em dólar e o dólar está muito mais alto que o Claro. real. Por Né? quê? Porque o real está desvalorizando, o dólar se aprecia e fica mais vantajoso vender para o mercado externo. É o mesmo raciocínio. Porque toda vez que a gente busca o mercado em si, a gente traz de volta para a macroeconomia para a explicação geral. Toda vez que a moeda se desvalorizar, os produtores vão encontrar meios de aumentarem os preços dos seus produtos. Não porque eles são gananciosos, porque é uma relação econômica simples. O real desvalorizando, os preços sobem. Então, os insumos deles ficam mais caros, eles precisam repassar esse preço. Ah, o mercado interno não absorve, vou vender. Sim. Beleza? Então, vamos falar só mais um minutinho aqui para a gente fazer um intervalinho rápido de uns 5 minutos, beleza? Beleza. Então, vamos lá. A inflação mensurada pelo nível de preços explica, então, a perda do valor do dinheiro. Assim sendo, a demanda por moeda ela é tão menor quanto maior for o valor do dinheiro, certo? Então, aqui a Então, por demanda por exemplo, moeda é alta, nesse ponto aqui, ou seja, você quer ter muito dinheiro, porque o valor do dinheiro é o quê? Elevado. Se o valor do dinheiro for baixo, você quer ter pouco dinheiro, né? Não faz sentido você querer reter dinheiro, porque os preços estão muito caros. Já a oferta de moeda, ela é o que a gente chama de inelástica. Ela não é afetada pelo valor do dinheiro, porque quem controla a oferta de moeda? O Banco Central. não, só para ver se eu entendi, tá, Pedro? Por exemplo, eu estava vendo um post ontem no Facebook, no Instagram. É, um salário mínimo nos Estados Unidos, US$ 1.100, você consegue comprar um iPhone 12. Mas com o Brasil você precisa de 7 salários mínimos para comprar um iPhone 12. Ou seja, o nosso valor vale, o nosso dinheiro vale muito menos, né? Nosso salário mínimo com o mesmo valor, 1.100, tem vale menos, né? Tipo, mesmo tendo o mesmo valor, a mesma unidade de valor, né? A gente vale menos, o teu poder de compra é menor, né? Bom, Então, esse valor que tá alto aí, né? Esse ponto alto que você fala de valor do dinheiro é exatamente esse poder de compra. não. O Não? que acontece? O salário é mensurado por homem ou mulher hora, certo? Certo, certo. Você recebe um salário depois de ter trabalhado 40 horas por semana durante um mês. Aí você recebe um salário.
o salário mínimo no Brasil é uma ficção, né? Que todo mundo deve receber pelo menos ou acima de um determinado valor, dividido por 44 horas semanais, vezes 4 ou 5 semanas. Legal. Isso é real, porque é mensurado nas suas horas de trabalho. No entanto, existe algo fictício, algo nominal, que é o dinheiro. O que é esse algo fictício? Vamos supor que você receba 10 mil reais. Só que um dólar vale 100 reais. Ou seja, você, na verdade, ganha 100 dólares. Se tornou mais rico? Aumentou o seu poder de compra? Não. Na realidade, o valor do dinheiro, quanto mais valorizado, ou seja, 1 sobre P, quanto maior essa relação, maior a sua demanda por aquele dinheiro. Então, você tende a demandar mais de um determinado dinheiro, quanto maior aquele valor, ou seja, quanto mais coisas ele pode comprar. Entendi. Quem compra mais, o dólar ou o real? O dólar, por isso que o dólar vale mais. Se o real tivesse uma alta aceitação, o real valeria mais. Entendi. Então, quando o dólar era 1 para 1, o real era mais aceito que o dólar? Não, mas isso é irrelevante. O que importa é o estado inicial. E esse 1 para 1 durou 4 anos. Professor, como é que durou 4 anos o câmbio fixo no Brasil, o câmbio com flutuação suja? Simplesmente porque o governo brasileiro dava muita vantagem para quem segurava real. Aí isso é uma longa conversa sobre juros Selic. Eu não falei que os bancos emprestam para o governo? Uhum. Instituições financeiras do mundo inteiro podem emprestar para o governo brasileiro, desde que elas convertam as suas moedas em real. Quanto maior os juros de um determinado país, mais vantagem é para os outros países ou para as outras instituições financeiras comprarem esse dinheiro e investir nesse país desde que eles recebam os seus juros. Entendi. Então, quanto maior os juros, a tendência é que você valorize a sua moeda. Então, se eu postar um gráfico aqui de juros e dólar, você vai ver que a relação é inversa. Quanto maior o dólar, menor tende a ser os juros básicos num país, que é a vantagem que você tem de reter dinheiro. Então, um determinado país, numa conta nominal, numa conta simples aqui, ó, ele tem uma demanda alta pela sua moeda, caso o preço dessa moeda seja elevado. Tá? Então, se o preço da moeda é elevado, ou seja, se o valor da moeda é alto, você demanda mais. Sim. Logo, que aí é o que você vai entender de forma bem, bem tranquila, acho eu. A gente faz uma pausa. Quando é que você pode desvalorizar uma moeda? Quando é que você pode desvalorizar uma moeda? É, Pelo índice de preços? sim, você mensura a queda do índice de preços. Mas como é que esse fenômeno acontece? Que você falou, quando eu posso mensurar uma febre? Quando eu boto o termômetro e vejo que a temperatura ficou alta. Mas por que você ficou com febre? Fiquei febre porque eu, enfim, me expus à chuva e Beleza, aí então e agora olhando para esse gráfico, por que a moeda desvalorizou? a moeda desvalorizou, não sei. Não consigo. Ó, porque houve um aumento na oferta de moeda. Toda vez que você aumenta a oferta, o preço daquela coisa cai. Então, Entendi. ao aumentar a oferta de moeda, o preço caiu. Quando é que um país aumenta a oferta de moeda? Se ele tem contas para pagar e não quer se endividar, o que ele pode fazer? Emitir moeda. Então, uma das formas de um governo, ou de vários governos, mitigar as contas públicas é gerar inflação. Então, hoje, a gente está passando de uma inflação de quase 10%. Significa dizer que o nosso governo, além de estar botando muita moeda na economia, está mitigando um déficit público que, além de tudo, é crescente. O déficit de proporção do PIB só cresce no país. Meu Deus. Situação triste. Bom, vamos fazer um intervalinho de 5 minutos